Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. E hoje nós teremos, para brilhantar a nossa noite, o psicólogo Paulo Anderson, que vai estar falando sobre exaustão, carreira, a questão do corporativo, sobre NR1 e a exaustão também das mulheres aí na trajetória profissional. Então, fiquem conosco que o programa vai já já começar. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e para que você receba mais conteúdo, siga aí @HelenisePsi. E agora, retornando ao nosso primeiro bloco, eu vou chamar o psicólogo Paulo Anderson, que vai falar sobre a prática clínica, mas também a prática aí na consultoria empresarial voltado para a exaustão, para o estresse e para o adoecimento emocional e mental. Paulo, por favor, chega Muito aqui, seja bem-vindo, obrigado é uma pelo honra convite. recebê-lo, viu? Prazer, Eu amigo. tenho certeza que esse momento será um momento de muita troca, um momento de Perfeito. muito conhecimento. Estou muito feliz com o convite, tá? Muito obrigado. Ah, eu que fico feliz de tê-lo aqui. Paulo, assim, é importante na nossa área, na psicologia, nós darmos vozes, né, às pessoas e também às leis, né? Agora, a nova NR1 chegou aí para ficar e com um cuidado diferenciado. Agora, não é só fazer de conta que cuida, agora tem que cuidar, né, das pessoas, dos colaboradores. Então, Paulo, para iniciar, se apresente, fale um pouquinho da tua trajetória, né? E depois a gente vai entrar nesse bate-papo falando sobre exaustão, estresse, sobre carreira, que é muito importante, sobre a questão laboral da mulher, né, no mundo do mercado de trabalho. Então, se apresente aí para nós, por favor. Bom, como eu disse, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz com esse momento. E é um tema super importante. Trazer a psicologia, trazer a clínica para os espaços múltiplos é fundamental. Sair dos muros, né, da clínica, os muros que a gente sabe que é um Sim. desafio. Então, assim, trazer esse tema, principalmente essa atualização que está aí na verdade, desde 2024, nós sabemos que é um tema que já vem bater nossa porta, mas agora, mais do que nunca, é fundamental que as empresas, a partir de um colaborador, tenham algo fundamentado nas práticas, sejam elas que estejam alinhadas aos riscos psicossociais, como também físicos e ergonômicos, como também químicos. Então, assim, a NR01, ela já é algo que já há muitos anos já funciona em muitas empresas, mas agora se torna algo muito mais crítico, porque é norma dentro de uma lei que vai ser acompanhada. Isso é maravilhoso, saber, né, que a população que compõe o chão de fábrica, ou que compõe, né, a própria empresa, essa questão corporativa, está assistida de uma forma onde esses levantamentos de riscos, né, psicossociais são ali, ó, checado o tempo todo, analisado o tempo todo, onde se trabalha de forma preventiva, né, porque o Perfeito. bacana da nova NR1 não é você cuidar do trabalhador que já está doente, mas é você trabalhar de uma forma preventiva para que o trabalhador ele consiga produzir com qualidade, né? Qualidade de vida, né? Não perder a sua saúde por conta do trabalho. Sabemos que no dia a dia a exaustão, o cansaço, a fadiga, as preocupações podem, né, nos adoecer, mas quando você tem um ambiente de trabalho que é colaborativo, um ambiente de trabalho que você sente prazer, tudo se torna mais possível. Perfeito, doutor. Assim, a NR ela veio mais para evidenciar aquelas empresas que já têm uma prática saudável. Nós sabemos que muitos lugares no Brasil, no Ceará, tem empresas que praticam essa descompressão, porque falar de produtividade é fundamental. Os empresários, ninguém está aqui apontando o que os empresários deixam de fazer. Na verdade, as empresas, elas são espaços de saúde. As Sim. empresas são espaços de saúde que a gente precisa agora fomentar mais ainda o que esse espaço laboral permite para que as pessoas possam produzir ainda mais com saúde. Esses números, né, os números que apontam os resultados, esses resultados que muitas das vezes naquela pressão que a gente sabe que acontece no dia a dia, alguns são mais preparados, outros nem tanto, e é nesse ponto que é fundamental que a gente encontre um equilíbrio, Um equilíbrio, equilíbrio exato. entre a saúde e a produtividade. E muitas vezes isso acontece em que momento? Na entrada desse colaborador. Então é fundamental
que desde o momento que o colaborador entre na empresa, tenha esse acompanhamento, mas não só. A psicologia do trabalho, ela já funciona há muitos anos. A Sim. psicologia no Brasil, ela já tem desde 62, né, assim, Uhum. mas ao mesmo tempo é recente, né? Quando ela entrou, junto com a Revolução Industrial, Sim. praticamente, ela veio com aquela análise do fator produtividade. Mais do recrutamento, né? Do Perfeito, recrutar, né? Que era perfeito. aí, assim, né? Quando você vai lá e consegue entender como foi que a avaliação psicológica surgiu, surgiu para recrutar, né? Os soldados na guerra, né? Então, Perfeito. a psicologia, no mundo empresarial, ela era muito vista no processo do recrutamento, né? Excelente. Para você poder selecionar os melhores. Excelente. E a avaliação psicológica agora foi interessante você trazer, e agora pegou bem na minha área, que eu amo. A avaliação psicológica agora, ela não vai servir só para medir a capacidade do colaborador quando ele entra na empresa, mas também para monitorar se esse trabalhador continua saudável da forma como ele entrou, porque o colaborador que tem algum transtorno e ele passa por um processo de avaliação lá no início, na porta de entrada, provavelmente ele não vai ser contratado. Perfeito. Então, se a empresa contrata, é porque ele está em condições física, né, motora e mental e emocional, Excelente. cognitiva. E aí, a avaliação psicológica, ela vai contribuir para que você possa estar desenvolvendo trabalhos, projetos, né, oficinas, para que você mantenha aquele colaborador saudável. Excelente. Esse é o ponto chave, porque o colaborador, quando ele entra, ninguém entra no jogo para perder. Sim, Inclusive, a gente está com a Copa do Mundo aí batendo na nossa porta, é, que diz sobre esses jogadores. Vamos imaginar só uma forma de metáfora, analogia para pensar sobre tá, isso, né? Que quando esse colaborador ele entra na empresa, ele entra com aquele gás, aquela motivação, ele passa por essa avaliação, ele passa por todo um mapeamento, uma bateria de testes, até dependendo da sim, empresa. E nessas avaliações, como ele continua? Então, a produtividade dele é o ponto de partida, mas nisso, essa adaptação requer todo o esforço, né, de uma cultura, de toda uma cadeia, né, de é. necessidades que ele vai tendo ali naquela nova De rotina, né? integração para que ele se sinta acolhido, fazendo parte daquele instituto, daquela empresa, né? O Perfeito. quanto que esses 90 dias de experiência do colaborador é realmente para ser monitorado, né? Para que você possa entender que aquele colaborador que entrou na empresa que você selecionou, porque ele tem o perfil para aquela vaga, com 90 dias é para manter. Né? Então, assim, passou o contrato de experiência e caiu. Se caiu, tem alguma coisa errada. Provavelmente não é com o colaborador. Excelente. Então, o ambiente diz muito sobre esse local. E nesse período que ele vai ali se esforçando, adaptando, até chegar nesse nível de curva de aprendizagem, que é natural que toda pessoa tenha dentro desse processo de adaptação, ele requer um esforço. E um ponto interessante de observar. Essa pessoa que entra, já existe um ambiente, já existem as lideranças, os Um setores, sistema o sistema rodando, né? funcionando. Quando eu trago aqui a metáfora da Copa do Mundo, é em relação aos times que entram para jogar, e essa Uhum. pessoa também entra para jogar, para fazer esse gol, né? Que é essa Sim, produtividade. para fazer bonito, né? E observe bem a seguinte situação. A liderança tem um papel fundamental nesse processo. É que nem um técnico do time. Então, esse técnico ele vai fazer com que o time, a coesão funcione. Então, nisso vem toda a clareza, a importância das informações de cada posicionamento, de cada pessoa, para gerar esse gol, para gerar aquele resultado. E durante essa caminhada, essa jornada, esse colaborador precisa de muitas orientações. Quando a gente fala da NR01, essa norma, ela veio mais para deixar evidente o que já existia em muitas empresas, que é o PGR, que é o documento que gera essa evidência do trabalho que é feito. E algumas outras empresas vão precisar realmente ter um esforço muito maior para poder gerar essa atualização. É. Mas E esse programa de gerenciamento de riscos, ele traz isso que você falou, um mapeamento, né? Dos setores, dos colaboradores, né? De tudo que é produzido, né? Dentro da empresa. E o que que eu observo? As empresas que já têm, já trabalham,
né, com a norma, fazendo esse levantamento, elas estão muito mais hábeis e muito velozes nessa questão de cuidar mesmo da saúde mental e emocional do colaborador. E as empresas que ficaram esperando, deixa me cobrarem, né? Deixa o fiscal bater na minha porta. Essas empresas agora elas estão correndo atrás do prejuízo e é um prejuízo que provavelmente eles não vão conseguir sanar. Por quê? Porque as pessoas já estão adoecidas. Sim, Quem começou lá no início, já fazendo a prevenção, os projetos, né, para gerenciar esses riscos psicossociais, fazer esses levantamentos, esses projetos eles estão rodando, sim, né, com eficiência. perfeito. Agora, quem deixou para a última hora e jogou a sujeira É, debaixo do tapete, vai ser fiscalizado. E é interessante por quê? Porque a nova NR1, ela traz a empresa, mas traz o colaborador também como co-participante. excelente. Então, eu, psicóloga, Helenise, em uma empresa, você, Paulo, em uma empresa, o diretor da empresa, o assistente social, o líder, nós, sozinhos, nós não conseguimos fazer esse gerenciamento de riscos. Nós precisamos também do colaborador, Excelente. Todos estão no mesmo caminho, no mesmo todos no mesmo processo, caminho. e cada um com sua participação. Não tem como isentar a participação do colaborador. Ele é fundamental, até porque ele é peça-chave para realizar essa produtividade na ponta. Um ponto interessante, que é muito questionado, é como esse colaborador que entra, sabendo da sua descrição de cargo, por exemplo, mas não cumpre aquela produtividade, não cumpre o que foi acordado na sua entrada. Esse não é o ponto, porque quando ele entra, tem aquela descrição, mas Sim, durante a sua trajetória, a sua execução de atividades, muita coisa vai acontecendo. E a clareza com essas informações se torna fundamental, até para que ele possa realmente ter esse norte durante toda a sua caminhada. Então é fundamental que não somente na entrada esse colaborador tenha as suas diretrizes do cargo, mas também durante todo acompanhamento. É interessante observar também, doutora, que muito comum algumas avaliações que aconteçam. Por exemplo, pesquisa de clima, avaliação de desempenho, são atividades apartadas junto ao trabalho da NR01. sim. Então, assim, muitas empresas pensam que já geram algum tipo de mensuração de dados, de números, É o já é o suficiente, né? suficiente, a E pesquisa de não é? clima, e não é. É preciso diferenciar, é preciso entender que a NR01 é um trabalho junto com a equipe também multiprofissional. O psicólogo ele tem um papel muito importante nesse trabalho, que é justamente as intervenções ali dentro com ações específicas que apoiam melhor o trabalho, mas não somente o psicólogo faz esse trabalho dentro da empresa, existe uma Exatamente. equipe multiprofissional, né? E assim, cuidar da carreira dos colaboradores também é importante, porque até a falta de oportunidade pode gerar riscos psicossociais, nós sabemos disso, né? Perfeito. A pessoa não sabe quem manda, né? A quem ele deve obedecer. E a questão também, Paulo, que existem muitas queixas, eu atendo no meu consultório, são multitarefas. Perfeito. Multitarefas. Eu entrei para ser líder de salão, por exemplo, líder de um determinado salão de produção. E de repente você é atravessado por várias outras funções. Esse atravessamento gera pressão. Essa pressão gera, em alguns momentos, estresse, outros momentos, humilhação por não conseguir, outros momentos, julgamento. Então, assim, entender que o colaborador, agora, ele é visto como peça importantíssima. E ele também vai estar ali avaliando a empresa. Excelente. Não é somente ele que avaliar na avaliação de desempenho, ele também vai avaliar o desempenho da empresa, né, as normas que a empresa está cumprindo. Então, por isso que é importante clarificar para os nossos telespectadores que a empresa ela vai seguir regras e normas que é estabelecido, né, aí pelo sistema. Mas você, colaborador, você tem responsabilidade também Sim, de falar, de sugerir, né, de se colocar para que a empresa possa ir moldando da melhor forma possível e buscar essa qualidade dentro desse ambiente corporativo. excelente colocação, doutora Elinglins. Essa colocação que você trouxe, doutora, é sobre essa co-participação e co-colaboração de todos.
Hoje a gente consegue observar esse trabalho muito em grandes empresas, por exemplo, GPTW, né? São Sim, algumas empresas que trazem aquele selo para estampar nessa vitrine, que é também interessante, claro, né? Dentro dessas empresas que geralmente são GPTW, elas têm ações que são claras, né, que acontecem dentro das empresas, mas o ponto de atenção não é somente o tratar o sintoma, porque muitas empresas tratam muito o sintoma. O que que seria o sintoma? Por exemplo, quando você já está numa crise de ansiedade, já está numa crise sim, ali, né, com alguma exaustão, seja sim. emocional, seja nas relações. Então, é interessante pensar que as ações, os programas que já são realizados, nem sempre são os mais efetivos, porque o PGR, junto com a NR01, ele é algo vivo dentro da organização. E o nome já diz, é um programa de gerenciamento, né? Não quer dizer que é um programa que vai sanar nada, nem estancar nenhum tipo de dor, nem minimizar, mas ele vai gerenciar. A partir do momento que ele vai gerenciando, estratégias vão sendo implantadas e testadas, né? Porque muitas vezes você implanta uma estratégia, mas não dá certo num determinado setor e dá certo em outro, e aí vai se fazendo esse teste. Outra questão que você colocou, e eu fiquei aqui pensando, o colaborador, quando ele entra, ele não conhece a empresa. Então, assim, é um mundo, é um mundo. Por mais que a empresa seja pequena, para ele é um universo totalmente desconhecido. E a vulnerabilidade e a forma como essa pessoa é acolhida ou não vai causar impacto emocional nessa pessoa. Muitas vezes a pessoa fica, passa pelo período de experiência e começa depois, né, a questão dos próprios conflitos interpessoais, conflitos de manejo de tirar de um local para ir para outro, ou de acúmulo de funções. E a empresa pode falar, só depois dos 3 meses que apareceu isso. Mas muitas vezes é depois dos 3 meses, porque a pessoa não conhecia e ela foi aceitando. Isso. Quebra o galho de um aqui, quebra o galho do outro ali, com medo de não ser contratado. E quando você vê a pessoa está totalmente insatisfeita, né? Passou o período de experiência, a empresa vai ter prejuízo para demitir. A pessoa vai ficando adoecida e vai. Chega o período de férias, depois de um ano, a pessoa está completamente adoecida. E esse programa de gerenciamento de risco é bem isso, é para monitorar. Desde a entrada desse colaborador, quem é o Paulo Anderson, que assumiu um cargo de psicólogo organizacional nessa empresa. Ele é a pessoa que tem esse perfil neste momento, né? E esse perfil neste momento, tanto da parte cognitiva, da parte atencional, da parte comportamental, emocional, não é para cair com um ano quando você tirar suas férias. Concorda? Concordo. É para melhorar, é para você pensar na sua carreira, de querer crescer na empresa. E isso é muito raro, é Concordo. muito raro, né? A empresa é este olhar que precisa desse investimento para aquele colaborador que chegou agora. Porque ele pode ser, sim, um grande líder lá na frente, assim como com 3, 4 meses você pode perder esse colaborador. Perfeito, E de concordo. repente ele poderia ter grandes potenciais, né? Concordo, perfeito. É interessante essa sua fala porque faz observar que quando você recebe essas multitarefas, dificilmente no período de experiência você vai dizer não, que é o papel Isso. da vulnerabilidade quando É, você você traz vai aí. quebrando galho, e quando você vê que está quebrando galho para todo mundo, você não está conseguindo nem fazer a sua tarefa de acordo com o que é para ser feito, né? E isso vai causando um desconforto. E esse desconforto vai gerando mal-estar, e esse mal-estar adoece. Perfeita colocação. Vamos imaginar como se fosse uma liga, que você puxa essa liga e ela tem um limite, Uhum. né? Mas no começo você não percebe esse puxar. No começo você deixa puxar, puxa, puxa, aguenta mais um pouco, vai dizendo, não consegue dizer o não, não consegue dizer o não, mas tem uma hora que ela vai se romper, Vai se romper. né? E Que é nesse, na hora do adoecimento, né? E eu digo que ela se rompendo, você já está adoecido. A exaustão já está ali, o nível de estresse elevado está. Só que aí você dá um nozinho na liga e ela continua permitindo que você estica. É quando você já está tomando medicação, quando você já coloca atestados na empresa, quando você já tem muitas faltas. Aí esticou, arrebentou de novo, até chegar o momento que a pessoa ou pede para sair ou ela é desligada, porque ela já não tem mais saúde.
para continuar. E é isso mesmo, essa questão da metáfora da liga, você colocou muito sabiamente, porque se a gente comparar o nosso nível de tolerância, né, o nosso nível de capacidade de reorganizar aquilo que você não estava nem pensando que iria executar, mas que você tem que reorganizar, porque você tem que executar o teu e mais o outro que apareceu, né? E a empresa, Paulo, ela é como a nossa casa. Sim, Nós queremos agradar nossos pais, não é verdade? sim. Nós queremos agradar também os nossos líderes, Líderes. né? Não é puxar saco, não é ser bonzinho, não é isso. Nós queremos destacar o nosso potencial. Nós queremos ser vistos com o que eu tenho de melhor que eu possa produzir, né? Eu sei que eu tenho uma criatividade X e eu quero mostrar esse meu potencial. Então, a empresa, ela não é diferente do nosso lar. Por isso que diz que é a segunda casa. Se nessa segunda casa eu estou mal, eu estou desorganizado, eu estou oprimido, provavelmente eu não vou ficar. Se na minha casa, quando eu sair de casa, eu também estou nesse nível de estresse e chego na minha casa, que é o trabalho, que é para ser bacana, tá pior do que na minha casa, o meu lar de onde eu saí, essa doença ela vai chegar, essa conta chega, não tenha dúvida. É, concordo demais. A analogia da casa é algo fundamental que a gente consegue pensar de uma forma de extensão, porque a nossa casa realmente e o trabalho é uma extensão do nosso lar. Então, pensando nisso, esse profissional, quando ele está desorganizado, gera esse prejuízo também no ambiente profissional. E as pessoas, quando estão nesse nível de desorganização, na clínica, né, é muito comum levar essa exaustão. A exaustão, você geralmente não vai para a clínica porque você está feliz, né? Assim, você Sim, vai para a clínica porque realmente precisa de um apoio profissional. Você sim. procura um psicólogo quando você realmente chega nesses limites. Infelizmente, né? Era Infelizmente, para né? ser, Assim, né, como uma forma preventiva, né? que justamente, bem colocado, a NR01 ela fala de uma prevenção. Sim. Agora a gente vai tratar não somente do sintoma, a gente vai tratar esse ambiente do trabalho como algo preventivo. Até porque o trabalho, ele, como a gente começou logo no nosso bate-papo, Uhum. foi sobre um ambiente de saúde, De né? saúde. O trabalho ele precisa ser esse local de saúde. Então, e como a gente consegue fazer isso? Que é uma pergunta fundamental que as pessoas frequentemente na clínica fazem esse apontamento. Como eu posso ser feliz no trabalho? É possível? Sim, é possível. Quando você busca um propósito alinhado com seus valores, que é algo que a gente não consegue negociar os nossos valores, que tem a ver muito com o que a gente considera, por exemplo, respeito, a família e assim vai. Os valores que você considera que você não negocia, que aquilo faz parte da sua vida. Então, o propósito no trabalho tem que estar muito alinhado com esse propósito de vida. De vida. E Isso. é interessante porque não se negocia, né? Então, assim, a sua saúde mental, a sua saúde física, ela é inegociável. A sua saúde emocional, ela é inegociável. E vocês vão ficar aí, que nós vamos dar uma paradinha agora, uma pausa, para que a gente possa voltar com esse papo da nossa saúde física, mental e emocional, que é inegociável, voltando já já com o Paulo Anderson aqui. E agora, retornando para o nosso segundo bloco, vamos dar continuidade falando que a nossa saúde, de forma sistêmica, ela é inegociável. A minha saúde mental, física, emocional é inegociável e a sua também. Então, Paulo, diga aí para nós, né, o que que você traz na tua bagagem clínica e organizacional falando sobre essa saúde inegociável. Como a gente encerrou o bloco anterior, os nossos valores, eles realmente são inegociáveis. E isso, cada vez mais, é importante que a gente compreenda. E para que eu possa compreender, é importante que eu tenha o autoconhecimento, aquilo que eu não consigo abrir mão, até para minha realização. A produtividade, a minha entrega, a minha dedicação no ambiente, é fundamental que isso esteja alinhado, alinhado àquilo que eu acredito.
Quando você entra, né, dentro de uma empresa, você entra em busca dessa entrega da realização. Quem fala muito isso é Maslow também, na pirâmide de Sim, Maslow, sim, né? Na sim. nossa realização profissional. E hoje, principalmente, observando as gerações, né? Quanto que as gerações hoje elas provocam essa mudança, é interessante observar que elas não aceitam mais o que antes era aceitável, que é a Sim, questão dessa busca por propósito e sentido. É, exatamente, propósito e sentido. Você falou tudo, porque não importa onde você está, o propósito e o sentido da vida, ele é o mesmo. Você pode estar no trabalho, como você pode estar na sua casa, na família, no lazer, até porque nós somos únicos, né? isso, Nós não somos vulneráveis o tempo todo de propósito e de sentido de vida, não é verdade? isso, Então, essa certeza do nosso propósito, né, e do que nós queremos, faz com que a gente proporcione cada vez mais consciência para a gente buscar essa saúde perfeito. integral. Quando nós somos tolhidos do nosso propósito, nós adoecemos. Excelente. Isso tem muito a ver com a nossa criatividade, que é o poder de colocar energia e pulsão de vida naquilo que você acredita. Então, é fundamental que essa energia dentro da gente, ela consiga pulsionar para a realização, para esse propósito. E essa entrega, essa efetividade, depende muito da cultura que você esteja instalado, porque muitas das vezes existe a entrega efetiva que você é preparado tecnicamente para fazer e fica muito voltado para a parte operacional. Então, hoje não é mais tão cabível você fazer somente essa parte do burocrático sem ter essa compreensão de sentido desse trabalho. Sim. Então, fazer com que as pessoas consigam compreender o sentido do trabalho e o propósito naquela atividade que ele faz é fundamental. Mesmo que seja algo muito simples, mas não importa. Um ponto que você trouxe, que a gente vai abrir aqui uma janela bem importante, Uhum. é esse ser humano biopsicossocial. Sim, Esse ser humano, ele não tem como mais você falar assim, ó, deixa o problema fora de casa, fora do trabalho, na verdade. Você não tem como deixar o problema da porta para lá. Nós somos um ser único, um ser que dentro do trabalho estamos com todas as nossas dimensões psíquicas e nessa dimensão a gente entrega o nosso melhor, aquilo que a gente possui de melhor para que o resultado possa acontecer. exatamente. E quando se fala de biopsicossocial, é lembrando que nós somos biológicos, nós temos um corpo, nós sentimos, nós adoecemos, nós nos alegramos, né? Nós temos histórias, né? Nosso corpo tem memórias. Então, biologicamente, psico, nós somos emocionalmente muito afetados, desde o momento da nossa gestação até o momento presente. Então, assim, essa questão psicológica das emoções, né, do próprio comportamento, das próprias sensações e percepções de mundo, né, e social. Nós precisamos estar nas relações para que a gente consiga se apropriar do nosso eu. Então, o biopsicossocial, ele está na empresa, ele está no lazer, ele está dentro de casa, ele está em todo o sistema onde se Excelente. vive. E é interessante a gente não perder isso, sabe? Assim, quando você começa a olhar para aquele sujeito, para aquela pessoa que é biopsicossocial, você começa a entender algumas variáveis do comportamento dessa pessoa que antes você não entendia. Excelente. Quantas pessoas são pessoas que dão o máximo na empresa e de repente ela começa a ter queda, começa a voltar, e você sabe que não é nada na empresa e você vai procurar, tá com grandes problemas pessoais, né, de doença ou de conflitos familiares. Então entender que a pessoa é biopsicossocial, isso já é muita coisa para a nova NR1. Excelente. Esse é o ponto de observação para a gente poder buscar, inclusive, quando tiver alguma variação desse comportamento no dia a dia, porque como é que você percebe que aquela pessoa que era produtiva, que fazia um trabalho, que entrou, fez a diferença durante um período, de repente começa a manifestar outros comportamentos, até mesmo Sim, para não chegar numa exaustão? não é Então, exaustão. é no primeiro os primeiros pontos de comportamento nesse dia a dia, seja uma mudança de uma pessoa que era mais, ela tinha um comportamento mais introspectivo, ou então o contrário, né? Que Sim. passa, Era mais passa a ser mais tolerante, começou a ficar intolerante, né? isso, mais ríspida, Isso, né? entregava mais, começou a entregar menos, mudou. Então, assim, como é que você sabe que
aquela pessoa está precisando de ajuda, porque ela não está apresentando o mesmo comportamento de antes, que era um comportamento aceitável, que a gente chama de normal. O que é normal? É você se relacionar com as pessoas, nem todo dia você vai estar tão sorridente, nem todo dia você vai estar, né, tão disponível, mas é algo que vai mudando no dia a dia e que está dentro da normalidade. Agora, quando o comportamento muda e que você percebe que aquela mudança está gerando prejuízos na vida da pessoa e também no entorno, seja no ambiente de trabalho, aí sim tem um adoecimento. Então, investigar. E aí, falando, Paulo, novamente, a pessoa sabendo que quem está à frente, a liderança, que nós somos biopsicossociais, você vai, né, ter várias ideias. Será que é isso? Será que é aquilo? Vamos tentar entender. Porque um líder adoecido, ele adoece pelo menos mais 20 dentro de uma empresa. Excelente ponto. Por isso também, da imparcialidade, quando for avaliar, a NR01 é fundamental que haja um mapeamento de uma forma mais imparcial possível. Esse questionário que é junto com esse trabalho, é fundamental que ele esteja alinhado junto com os questionários que são apropriados. Dentro da psicologia, nós temos os nossos formulários adequados. O MTE também, ele traz algumas orientações e dicas quais são os Uhum, pilares, que são 13 pilares importantes. Por sim. exemplo, um deles é a autonomia de atividade. Aí eu trago agora um ponto um ponto interessante que é o extremo. Tanto a autonomia é interessante observar, como também a exaustão de produtividade, que são duas Sim. extremidades que causam na pessoa ali um desconforto. Por exemplo, tanto a parte de não ter atividade, como também a parte de ter muita Isso é muita atividade. atividade. Aí é a questão dos extremos, né? Tudo que está nos extremos está patológico, seja para mais ou seja para menos. Então, assim, nada de ser muito, né, produtivo ou muito pouco produtivo. Esse muito, ele traz um sinal de alerta, né? Ah, produzir muito não é bom? É bom, mas será que essa produção não está sendo uma produção que está vindo aí por meio de uma depressão, por meio de uma ansiedade, por meio, né, de alguns sintomas? É importante verificar também. Outra questão, quando se utiliza a avaliação na empresa para se medir sobre essa questão do burnout, do estresse, sai também da subjetividade, né? Porque muitas vezes o colaborador ele não consegue nomear o que ele está sentindo. Mas quando você pega uma escala e você vai lendo e vai ticando em graus do quanto que a pessoa sente na última semana, no último mês, aí você percebe que existe algo ali muito além de um simples comportamento ou mudança de, né, de hábito ou de atitudes. Excelente observação. É interessante perceber também que tem uma grande dúvida com relação ao que fazer com a atuação dos profissionais dentro do âmbito do ambiente de trabalho. Muitas pessoas pensam que com a NR01 agora vai ter necessidade de colocar um plantão psicológico com obrigação, ou então até mesmo as palestras que acontecem frequentemente em alguns meses específicos. Na verdade, isso é um paliativo dentro daquilo que tem que ser da rotina, né? Então, a prevenção, ela não pode ser algo apenas numa ocasião. Muitas Sim, empresas, elas fazem aquelas ações específicas, Janeiro Branco, Setembro Amarelo, é, não dizendo que isso é errado de forma nenhuma, tá? A gente está só trazendo aqui para a gente poder observar a diferenciação. O sim, que é que acontece no passado, o que agora passa a ser obrigatório. Então, o PGR, junto com a atuação dos profissionais, sendo com a consultoria externa ou com a atuação dos profissionais preparados dentro do ambiente de trabalho, ele tem que ser algo vivo e rotineiro, o gerenciamento dos riscos, como a gente sim. bem falou aqui. Rotineiro, né, onde tem um número, que é um indicador, e esse indicador que vai falar das diretrizes, né, qual é o próximo passo, né, onde buscar ajuda, como fazer e quanto tempo vai levar para que essa ajuda, né, consiga realmente ter valor dentro daquele setor que está sendo implantado. Falar agora um pouquinho sobre burnout. Burnout é um transtorno, né, que envolve o adoecimento psíquico e físico ocupacional no trabalho, né? É um adoecimento por conta do trabalho.
Mas, Paulo, eu quero associar isso à questão também do feminino, porque muitas vezes a mulher, ela está vivenciando um burnout parental, né, de exaustão de trabalho com os filhos, preocupações, adoecimento de crianças e as tarefas domésticas, e no trabalho também. Então, Isso, assim, são duas áreas, família isso. e trabalho, que pode ser sim que a pessoa esteja vivenciando, né? Que é Uhum. mais grave, né? Porque Sim, o burnout parental pode ocorrer com o homem, pode, mas é muito é, mais, inúmeras vezes é. mais característico na mulher. Que muitas vezes dentro da empresa, ela não quer levar o problema para dentro da empresa, e aí, muitas vezes o psicólogo, a pessoa que está ali à frente liderando, acha que é somente lá que ela apresenta aquele comportamento. E muitas vezes você vai investigar essa pessoa que é biopsicossocial e você percebe que essa mulher está vivenciando também um burnout parental. É interessante observar esses dados através dos nossos números e dos, como você falou, os indicadores que mostram e apresentam como esses números representam a nível dessa diferenciação, tanto do homem como da mulher. Nós sabemos que para a mulher é muito mais desafiador. A gente, dentro da clínica, dá para observar também essa busca de propósito, sentido, e muitas das vezes essa mulher, ela tem essa multitarefas muito mais aflorado. A mulher, ela tem papéis múltiplos. Ela é mãe, ela é a que trabalha, a que cuida, né, da casa, cuida do lar, cuida do esposo Ela é muitas vezes. psicóloga, Ela é psicopedagoga, professora de reforço, doutora que tem que dar remédio, né? Então, fora todo o deslocamento contínuo que nós temos do trânsito, os problemas que Sim. agravam mais ainda essa rotina, e ela tem que se multiplicar muito mais vezes que o homem, isso é fato, não tem nem o que E assim, discutir. no meu consultório, o que tem, eu tenho recebido de mulheres que estão no nível muito bom dentro das empresas, das organizações, chegaram assim num grau de ascensão muito bom, mas que eles estão totalmente adoecidas, Uhum, porque nem conseguem, e elas sabem que elas não conseguem dar para além do que elas estão proporcionando no trabalho, e em casa então piorou. Porque quando chega em casa, que ela se permite, né, relaxar, e aí vem as crianças, vem o marido, vem as questões domésticas que envolvem, né, obrigações, essa mulher muitas vezes ela cai mesmo, ela fica ali jogada numa cama, passa o final de semana só dormindo, ou só passando o dedo na tela para ver a vida passar, e depois vem a culpa. Depois vem a culpa. Só que quando chega o dia de levantar para ir para o trabalho, ela precisa daquele trabalho, do dinheiro, então a responsabilidade é muito mais alta. Ela levanta e ela vai. Mas sim. quando chega em casa, a É, exaustão é. aparece muito fortemente. E é nesse ambiente, que é um ambiente seguro, que vem também o papel da vulnerabilidade, o quanto é necessário Sim, essa vulnerabilidade acontecer também nos ambientes corporativos, que nem sempre é possível, porque a gente sabe que o ambiente corporativo, ele é um ambiente de apontamentos, julgamentos. Por isso que o trabalho da clínica é tão importante, porque vai para além do espaço que ela consegue também, muitas vezes, se deixar, permitir ser essa mulher sem todas essas camadas que são colocadas diante dela, desses desafios que é ser mulher na nossa nesse momento que nós estamos. é. E um ponto interessante a observar são os números de 2025. Nós tivemos mais de 546 mil afastamentos por transtornos mentais. E desses números, mais de 60% foram Mulheres, mulheres. olha aí. Isso. Então, assim, isso gera um dado interessante de observar o quanto que também nós estamos conseguindo mapear, porque nem sempre é possível, porque tem aquelas Uhum, mulheres também em vulnerabilidade social, né, que não têm sim. acesso à informação tão quão aquelas que conseguem fazer esse tipo de ir até um local, fazer esse tipo de notificação É buscar ajuda, né? e Porque buscar quando ajuda. ela passa a ser um número desses 60%, ela foi buscar ajuda em algum sistema, né? Em alguma instituição, e ali aparece o número dela. Isso é bacana, nós precisamos buscar ajuda. Gente, existe, tá? De forma gratuita. Então, assim, procurem. A empresa, ela tem por obrigação direcionar, ofertar esses contatos,
liberar você para que você possa se tratar. Então, procure ajuda sempre. Não deixe as coisas chegarem no nível onde não tem mais jeito, né? Não tem mais solução, que o adoecimento está crônico, para você pedir ajuda. É fundamental mesmo pedir ajuda. E pedir ajuda é um ato de coragem. Pedir ajuda é um ato fundamental. Muitas vezes começa a nossa rede de apoio, a rede de apoio que está próxima a você. E quando não for possível, busque, né, outros lugares, como espaços que não somente às vezes o mais ideal seria o espaço clínico, né, que você procura um profissional, mas não necessariamente existem somente esses espaços, existem outros espaços que favorecem também essa ajuda, esse apoio, seja as instituições, né, o CAPS, e outras instituições a mais que possam ser aí, apoiar esse trabalho, Às né? vezes até um próprio médico que te acompanha, né? Em alguma área, você desabafar, falar, esse médico com certeza vai orientar. Então, nós vamos dar uma paradinha e retornar já já com as perguntas dos nossos telespectadores. Tá joia. Fiquem aí, voltaremos já já. Olá, retornando para o nosso terceiro bloco, eu vou passar aqui as perguntas dos telespectadores para o Paulo. Paulo, a primeira pergunta é do Samuel Orestes, 51 anos. Trabalhar muitas horas significa que a pessoa terá burnout? Nem sempre, né? Assim, é uma pergunta. Isso é uma dúvida, inclusive, comum em relação às pessoas que têm aquela rotina mais intensa. É só interessante investigar melhor que rotina é essa. Se é uma rotina saudável ao ponto de ter uma satisfação dentro desse lugar, esse espaço. Por exemplo, um empresário, um empreendedor, ele tem aquela vontade imensa de estar produzindo, porque Sim, é a sua, praticamente aquilo nasceu, né, de uma intenção, né, de um propósito muito maior. Então, assim, ele nem sente que está trabalhando, é o é, prazer, a realização na atividade. Então, é um ponto de observação. Eu estou tendo também a minha lacuna, né, o meu tempo de descanso saudável, um sono para que eu possa regular também a minha atividade, porque sim. chega um momento também, mesmo se na tarefa algo prazeroso, mas chega um momento que aquilo pode gerar uma exaustão. Sim, se não Então, dorme, né? Se s- você não recupera a energia, né? Não consegue repousar, né? O nosso corpo, a nossa mente precisa de repouso. Mas é importante falar que o burnout, ele não é caracterizado por quantidade de horas de trabalho, perfeito. né? O burnout, ele é caracterizado por sintomas que inicia com estresse, com a pressão, né? Com o julgamento, com a opressão, com a questão do próprio cargo que você está, a questão mesmo dos assédios, né? Da falta de informação para que você possa executar adequadamente. E muitas vezes as relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho. Então, o burnout não é só excesso de carga de trabalho e nem de carga Excelente. horária. O burnout são vários fatores que vão deixar essa pessoa vulnerável e somando a carga de trabalho, somando as horas, né, de trabalho, ou até a própria pressão. E também entra essa questão do sono, porque você, adoecido, provavelmente o seu sono é um sono que não é reparador, Excelente. né? Então, assim, esse sistema adoecedor dentro da empresa vai repercutir lá na sua vida pessoal. Não dá para separar, nós somos únicos, né? Isso. Então, o burnout, ele vem, sim, por meio de sintomas, e ele é incapacitante, e ele vai devagarinho, devagarinho, afastando você de tudo que você gosta, do trabalho, da família, do social, até dos prazeres simples da vida, muitas vezes uma alimentação gostosa, de preparar, né? Então, o burnout, ele é incapacitante. Então, não tem a ver com a carga horária, Excelente. tá? Isso. Vamos lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: a Lívia de Paula, 43 anos. Existe cura para o burnout? A pessoa consegue voltar a trabalhar normalmente? É, falando do ambiente adoecedor, nem sempre é interessante a gente pensar nesse retorno para aquele local. É o mesmo que você pensar referente a uma relação abusiva.
você retornar a um ambiente que gerava em você aquele sintoma, né? Aquela exaustão. Então, pensando nesse tratamento, que é o ponto de partida principal para essa pessoa, durante esse tratamento, que ela tenha realmente essa permissão para esse processo, a partir disso, a gente reavalia esse retorno a uma outra atividade que possa fazer sentido para ela, né? E se for no mesmo local de trabalho, se não tiver a opção, no caso da empresa, por exemplo, que seja em setores diferentes, que Uhum. seja em atividades que possam ter esse distanciamento daquilo que causou, ou até mesmo quando se trata de uma liderança, que muitas Sim, das vezes não é tão dito isso, né, de forma tão isso, impresso. Então é isso. fundamental que seja muito investigado, né, o que causou toda essa síndrome na pessoa para Uhum. poder a partir daí fazer a melhor orientação possível. É. Então, só reforçando, burnout tem cura? Tem. Com o tratamento adequado, levantamento dos riscos psicossociais, há a remissão dos sintomas, até a pessoa se curar. Isso não quer dizer que ela não pode, em outro momento, ter burnout novamente. Mas este burnout que estava impactando diretamente na saúde física e mental, se for para o levantamento de riscos psicossociais e for estabelecido organização, melhoria, tentar adequar a realidade dessa pessoa que estava adoecida à realidade do trabalho dela, com certeza vai haver remissão de sintomas e essa pessoa volta a ter uma vida digna, né, trabalhando ali adequadamente. Pois fiquem aí que a gente volta já já. E se vocês querem mais informações, mais conhecimento, siga aí, @HelenesePsi. E o Anderson vai falar aqui, Paulo, diga aí o seu arroba também. Psicólogo Paulo ponto, desculpa, Underline. psicólogo ponto underline Paulo. É difícil, Difícil, né? é. Mas fique aí, a gente volta já já. E para que eu possa estar encerrando o nosso programa. Olá, chegamos ao fim de mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje eu convidei o psicólogo Paulo Anderson, que veio falar sobre carreira, sobre exaustão, sobre o feminino, sobre o mercado de trabalho, sobre NR1, enfim, ele falou sobre algo que está aí inserido na sociedade, que é o nosso mundo laboral. Então, fiquem acompanhando a gente, TV Casqueiro, não percam, olhe lá o meu arroba, Helenise Psi, para que você fique recebendo as informações toda semana com dados e conteúdos importantes para que você possa disseminar, compartilhar aí nas redes sociais. Até mais.